tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje com a nossa quinta lição da EBD. Hoje o nosso tema é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Muito interessante, né? Então, pessoal, antes da gente começar, eu só queria esclarecer para você que a cada tópico eu deixo aqui uma sugestão de dinâmica que você pode utilizar ou também você pode adaptar para a sua realidade, tá bom? Bom, antes de mais nada, te peço, deixa a sua curtida aí, comenta se você gostou, tá bom? Compartilha com outras pessoas. E falado tudo isso, vamos lá então o nosso texto áureo, que está lá em Romanos 1:20, que diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A nossa verdade prática é: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A nossa leitura bíblica está lá em Romanos 1, de 18 a 23, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. A nossa palavra-chave: materialismo. Então, nosso primeiro tema é compreendendo o materialismo e o ateísmo. Nossos subtópicos: o materialismo e o ateísmo. Bem, aqui eu destaquei que o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, o materialismo é uma filosofia a qual os materialistas eles negam como poderia dizer, a necessidade, por exemplo, dos milagres ou da própria religião, porque os milagres no caso, faz parte dessa realidade da religião. Então, por exemplo, a revelação bíblica que se encontra em Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, o que acontece é que para os materialistas, eles não conseguem acreditar nisso, porque para ele a única existência é a das coisas materiais. Não existe essa coisa intrínseca, ou seja, se não existe, se só existe aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, e não aquilo que, no caso, né, seria essa questão do intangível, como a questão aqui, né, dessa revelação de Deus. O Senhor, no momento certo, no momento propício, ele revelou-se a nós, né, nesses últimos dias, através do seu Filho Jesus Cristo. Né? Então, para os materialistas, isso não é possível, porque eles não acreditam na questão, ou seja, naquilo que é fora do material. E isso é tão mais profundo, gente, que no caso aí existem muitas questões envolvidas que tangem ou que tem a ver com o materialismo. Então, não sei se vocês recordam que tem um filme que se chama As Crônicas de Nárnia. E enquanto eu fazia esse estudo, eu achei muito interessante. Por quê? Porque as Crônicas de Nárnia, você tem ali o leão, que se chama Aslan,
E Lucy, ela sim acreditava no leão Aslan. E porque ela acreditava, esse leão aparecia para ela. Enquanto que os outros, eles estavam em um outro nível, em outro patamar. Então, até que eles pudessem crer, era inviável a questão da aparição desse leão. Então, o que eu quero explicar com isso é que os materialistas, pelo fato de não acreditarem na existência de Deus, eles ficam totalmente alienados àquilo que você pode tocar, que você pode ver. Então, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando eu digo que é algo que é muito mais profundo, existe, além do materialismo, como nós conhecemos, existe também o naturalismo. Seria assim uma versão mais radical do materialismo que confirma que só existindo as coisas que são materiais, essas mesmas coisas materiais seria formada de átomos ou seja, seria o átomo em movimento. E nada existe que não seja esses átomos. Ou seja, a matéria são os átomos em movimento e nada mais. Além desse naturalismo, que é essa versão mais profunda, mais forte, mais ferrenha da questão aí do materialismo, nós também temos o materialismo, o naturalismo crítico. Agora, interessante é que o materialismo crítico é uma crítica a respeito do naturalismo que diz que só existe a matéria. Ou seja, precisa ser algo natural e não sobrenatural. O materialismo prático pode haver Deus, os espíritos, as almas, ou seja, acontecimentos imateriais, mas eles não devem ser considerados. A única coisa que importa são os eventos materiais. Então, pessoal, essa questão do materialismo é uma coisa tão séria que a gente vê que as pessoas elas estão tão envolvidas com a questão do materialismo, da questão comercial, em adquirir coisas. Elas não pensam na questão que transcende. Ou seja, elas só pensam no aqui, no agora, no ganhar dinheiro. Esse é o único objetivo da vida. E quando você se encontra ou você vê países, países principalmente de primeiro mundo, as pessoas que verdadeiramente têm condições financeiras, ou até as próprias pessoas que pensam dessa maneira, que a vida é só material, é só o materialismo, só importa viver para obter, para conseguir. O que acontece com essas pessoas é que elas não conseguem mais olhar para elas e sentir que há alguma necessidade, que há algum vazio, que há que isso pode ser que seja algo além do material. Até porque a sociedade ela acaba sendo movida de uma forma que você liga a televisão, você pega uma revista, você lê um jornal, você entra na internet, ou seja, todas as suas preocupações, tudo aquilo que é uma inquietação para você, tudo aquilo que poderia ser uma necessidade, você vê e você, ou seja, essa necessidade, ela é suprida com aquilo a qual você é bombardeado com tantos objetos, com tantas possibilidades, ou seja, não sobra mais nada, é tudo material. Interessante que as pessoas elas estão tão amarradas nisso que não sobra espaço para elas refletirem, para elas encontrarem que há, ou pensar que há outro caminho, porque veja bem, os próprios publicitários, eles investem muito dinheiro, as empresas investem muito dinheiro, e não só na questão publicitária, mas também em pesquisa com psicólogos para tentarem descobrir todo o anseio psicológico, a psique do ser humano, para descobrir qual é a ânsia, qual é a necessidade, o que é que esse homem desse século necessita para que a gente então possa suprir essa necessidade. Isso, pessoal, é algo, é do sistema, é desse momento ao qual nós estamos vivendo. Quando, inclusive, Jesus disse, que entrar no reino de Deus é muito difícil. É quase impossível aqueles que são ricos, porque elas têm tudo, as pessoas têm tudo.
As pessoas não precisam de nada e elas não conseguem encontrar espaço porque a mente delas já está num movimento de que é aquilo e já está e não tem mais espaço para nada. Agora, mesmo nesse desalento, né, nessa busca, o que ocorre é que o homem, a gente sabe muito bem que a questão material não vai suprir e não supre as necessidades, por mais que você tenha tudo. Então, o que ocorre é que as pessoas, elas acabam vendo, por exemplo, modismos, né, de seitas que aparecem, de grupos que aparecem também com essa mesma finalidade, justamente para quê? Para poder tentar suprir essa falta, esse buraco, essa necessidade. E aí para as pessoas está de maravilha, por quê? Porque essas pessoas, elas abraçam com muita força, com unhas e dentes, porque é o vazio que elas sentem. Só que elas não querem dar o braço a torcer e enxergarem que há sim um buraco e que esse buraco precisa ser suprido com o espaço que é o Senhor Jesus, que é ter esse encontro com Deus, que é ter esse reconhecimento da presença do Senhor, da existência dele, por mais que você não veja. Enquanto você não crê, enquanto você estiver nessa armadilha, porque na verdade é como se fosse isso, né? Uma armadilha. Você está ali e você está amarrado e você está com uma venda nos olhos e você não consegue enxergar. E quanto mais você caminha, é como se... Eu até coloquei uma foto aí em algum momento. É como se fossem várias mãos querendo, sabe? Por mais que você queira tentar se libertar, o ser humano não consegue. Ou seja, muitos cristãos, inclusive, precisam ter um certo cuidado, porque alguns já começam a acreditar que realmente o mundo é só materialista, né? Que não há uma outra visão, que não há um outro caminho que não seja esse. E aí o que ocorre é que muitos cristãos acabam perdendo uma vivência mais íntima, uma vivência de uma vida que faça sentido, uma vida onde você consiga enxergar o poder de Deus, os milagres de Deus, aquilo que Deus pode realizar, a ponto de você, com essa experiência, poder estar tão cheio do Senhor, tão cheio do Espírito Santo, a ponto de que as outras pessoas comecem a enxergar e comecem a ver, olha, tem alguma coisa aí, não pode ser só materialismo, não pode ser só matéria, né? Não pode ser só essa substância. É claro que tem que existir uma alma, tem que existir um espírito, tem que existir um Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais você consegue fazer com que os outros sejam movidos, ou pelo menos pensem e reflitam, já que estão sendo tão bombardeados com tanta inverdade, né? Com tanta mentira. Então, é a nossa relação com Deus que vai fazer com que sejamos uma carta que o mundo possa ler. A gente vai também para o ateísmo. Bem, em relação ao ateísmo, é bem claro que o ateísmo ele nega a existência de Deus. É uma doutrina que, além de negar, né, a existência de Deus, não consegue imaginar um Deus que seja aquele que se revela, aquele que quer andar com o homem, aquele que quer fazer parte da vida do homem. Ou seja, Deus não existe. Ou seja, tanto o materialismo como o ateísmo é como se eles andassem juntos, né? Podem andar juntos de mãos dadas, porque ambos negam uma realidade espiritual. Eles estão muito mais nesse âmbito daquilo que eu consigo enxergar. Eu não consigo ir além, eu só fico aqui. Então, isso basicamente seria o materialismo e o ateísmo. O ateísmo é simplesmente o Deus não existe. O materialismo, ele se nega a pensar em Deus, a imaginar que exista um Deus. Veja que é uma coisa bem sutil, mas que tem uma diferença. Porque em algumas ramificações, ele coloca justamente que pode existir, mas não é algo que a gente queira acreditar num âmbito fora da nossa realidade. Bem, aqui eu destaquei que a palavra ateísmo vem do grego não, e theos, Deus. É a descrença na existência de um Deus ou deuses específicos
a descrença em conceitos que os homens têm de Deus, Deus ou deuses, ou então a negação de qualquer realidade sobrenatural. E veja que o próprio Freud, que é o pai da psicanálise, ele via, no caso aqui, a religião como uma neurose das massas, e outros têm visto a religião como um instrumento de manipulação das massas, das pessoas, dos grupos. E obviamente que essa visão é de alguém que está completamente distanciado de Deus, uma pessoa que simplesmente conhece Deus de ouvir falar, né? Uma pessoa que está com a sua mente completamente fechada e não consegue pensar nessa possibilidade de um Deus que é vivo, né? Um Deus que atua, um Deus que quer se aproximar do homem. Por mais que neguemos essa existência espiritual e tentemos, né, a todo custo pensar só na questão material, a gente precisa pensar também que isso faz parte daquilo que é espiritual. É como se fosse eu nego algo porque na verdade é como se aquilo fosse tão forte que por esse motivo eu preciso abafar, eu preciso esconder. Só que as pessoas estão tão absortas, são tão encismesmadas, né? Desculpa, pessoal, que a palavra não está saindo. Elas estão tão envolvidas nisso que elas não conseguem enxergar que o fato de querer afirmar uma coisa e negar a outra é porque a outra existe. E se a outra existe, é por isso que eu estou tentando negar ela. É um negócio meio confuso, mas é mais ou menos por aí, né? Então é essa luta espiritual que já vem, né, na história desde ou antes da queda do homem. E é algo que a gente precisa pensar com muito cuidado para que a gente também, através de toda essa propaganda, não acabe, inclusive, como cristãos, sabe, tentando cair para um lado e esquecer que Deus é um Deus que faz parte da nossa vida. A gente não pode permitir que essas filosofias entrem em nosso coração e façam morada aí. Mas a gente precisa, a todo custo, lembrar, trazer através da palavra de Deus a confirmação de que isso é algo que já está aí, algo esperado, né? Porque o homem, o próprio espírito do mal, o próprio diabo, irá fazer de tudo para que o homem, a todo custo, negue a Deus. Tente afastar Deus a todo custo de suas vidas. Então é assim que a gente precisa ver e combater. Então, pessoal, além do ateísmo, nós temos aqui, né, o ateísmo que é o panteísta, que é Deus é a alma do universo, o universo é o corpo de Deus, tudo é Deus. Do ponto de vista judaico-cristão, o panteísmo é uma forma de ateísmo, porque é aquela ideia de que Deus está na pedra, Deus está na folha, Deus está no vento, né? E Deus não é o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, não é um Deus que está nas coisas. Deus é aquele que criou as coisas, né? Ele é como se você pensasse em você criando algo, né? Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui e eu criei essa caneta. Ou seja, ela está fora de mim, mas é algo que eu criei. Eu não posso chegar e dizer essa tampa é Sandra, essa caneta é Sandra. Não. Sandra fez essa caneta. Mas o panteísmo, né, o ateísmo panteísta, ele pensa dessa forma. Aqui também eu destaquei aqui, né, o ateísmo naturalista, que diz: não há tal coisa como algo fora da natureza. E na natureza não encontramos Deus com letra maiúscula, ou deuses. Não há o sobrenatural, pelo que não há Deus em termos convencionais. Existe também o ateísmo politeísta, que diz: se há uma multidão de deuses, então não há um verdadeiro Deus em contraste com deuses falsos. Politeísta, ele destrói o caráter distinto de Deus, pelo que é uma forma de ateísmo. Por quê? Porque nega Deus, porque não coloca Deus no seu devido lugar. Então, esse politeísmo
ele acaba sendo também uma forma de ateísmo. O ateísmo absoluto é Deus não existe. Toda a ideia de Deus é vã. Bem, pessoal, essa é uma visão muito rápida, né, a respeito do materialismo e do ateísmo. Agora, a nossa sinopse é que o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Para a sua lição, o que você vai fazer? Você não vai fazer uma dinâmica, porque você está falando a respeito de materialismo, de ateísmo. Então, o que você vai fazer é entregue papel e caneta, tá, para os seus alunos e peça aí uns 30 segundos, 1 minuto de reflexão, para que eles escrevam nesse papel dizendo como era a sua visão de Deus antes deles passarem a caminhar com Deus, a buscar o Senhor, a ter intimidade, simplesmente como você via Deus. É só isso que você vai fazer, eles vão escrever. Depois, rapidamente, se você quiser pedir para que eles participem, né? Para que eles compartilhem com a sala, e se você vê que há tempo, maravilha. Se não, simplesmente você pode até ir passando rapidamente, né, enquanto eles escrevem, olhando e vendo, né, se há algo que é interessante, né? E aí então você pede para que essa pessoa ou mais 2, 3 digam a respeito desse seu testemunho muito rapidinho, né? Como você via Deus? Por exemplo, né? Eu acreditava em Deus, mas Deus que não era aquele que estava do meu lado, mas era um Deus que estava no céu. Tanto que era aquela visão da distância. Então, essa era a minha visão de Deus, a minha. Entende? Então, é dessa maneira que você vai trabalhar, ok? E aí a gente vai passar para o nosso segundo tema. Essa nossa segunda temática, né? Nosso segundo tema, que é raízes do materialismo e o ateísmo. E os subtópicos, a consequência do pecado e a cegueira espiritual. Eu destaquei aqui que o ateísmo, ele é uma consequência da queda, né? Isso a gente já tinha falado antes. Então, inclusive antes da queda, né? Porque o ateísmo, ele vem antes da queda, quando na verdade houve essa ruptura, né? Quando o próprio diabo rompeu com Deus, quando ele quis ser maior do que Deus. Então é algo que já vem, não tem como a gente precisar, né? Mas há muito tempo. E com a queda do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. E aqui o salmista, né, destacou lá em Salmo 53:1 que disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, pessoal, eu destaquei aqui que biblicamente o ateísmo é uma consequência da queda, com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. O próprio salmista, no Salmo 53, a gente lê, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Ou seja, a partir do momento, né, que o homem rompeu com Deus, que essa comunhão foi quebrada, porque antes Deus andava com o homem, conversava com o homem, tinha intimidade com o homem, mas no momento que houve essa ruptura, ou seja, aí nesse instante, nesse momento, foi quando o homem se afasta de Deus, né? Começa aí essa negação, esse afastamento, ou seja, paulatinamente, né, até os dias de hoje, o homem ele vem achando ou buscando maneiras para poder estar longe de Deus, querendo negar Deus em seu coração, como foi o que a gente acabou de ver aqui do salmista, né? Ou seja, esse homem ele é um nécio, ele é um tolo, o homem que diz que Deus não existe. Aqui na lição, o que eu destaquei, que eu achei muito interessante, que o autor coloca, é as duas verdades axiais que Jesus traz à tona, né? Que a primeira seria que a verdadeira pureza tem a ver com o coração e não com o estômago. E isso quer dizer,
quando muitos religiosos colocam aquela ideia, né, do pode, não pode, pode, não pode. E quando a própria Bíblia diz, né, não diga imundo aquilo que Deus fez puro. Né? Então a gente fica muito preocupado, criando uma lista de condições, de coisas que você pode, que você não pode comer, como se daí estivesse o pecado. Se a gente parar para refletir direitinho, não é naquilo que você come que se encontra ou que encontramos o pecado, mas o pecado está no coração do homem. É isso que aqui o autor ele coloca, e a palavra de Deus também ele diz, né? Ele nos traz. Por quê? Porque aquilo que você come vai para o estômago, você evacua, foi para o lixo, acabou, não existe mais. Mas aquilo que nasce do coração, você não tem como tirar, você não tem como se livrar, a não ser quando você desenvolve esse relacionamento com Deus. Então, o que é que tem no nosso coração? O que é que tem no seu coração? Como está o seu coração? Né? E em segundo lugar, os grandes males procedem do coração e não do ambiente externo, ou seja, ele não está fora, ele está aqui dentro de mim. É aí que mora o perigo, né? É aqui que mora o pecado. Então Jesus aponta o coração como a fonte dos sentimentos, das aspirações, dos pensamentos e ações dos homens. Essa fonte é também a fonte de toda contaminação moral e espiritual. Jesus ele tinha ilusões sobre a natureza humana, como alguns teólogos liberais e mestres humanistas da atualidade. Ou seja, aqui fica muito claro essa questão do coração, a questão do pecado. Então, é justamente o que hoje tem, né, o que está dentro do coração desse homem, que faz com que esse homem, a cada dia, caminhe negando a existência de Deus. Que esse homem traga à tona simplesmente aquilo que ele vê, aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode sentir. Então, ou seja, é a confirmação do poder que tem o coração do homem, ou seja, onde está instalado o pecado. Aqui também, como a gente está tratando, né, da questão do coração, o autor ele coloca aqui 6 ações pecaminosas, e eu não vou falar de todas elas assim no seu pormenores, né? Mas aqui, por exemplo, a prostituição, que nós sabemos o que é, o furto, homicídios, que inclui tanto o ato quanto o desejo de tirar a vida de uma outra pessoa, e esse pecado, né, que é o homicídio, veja que dentro dele existe aí o ódio quanto o assassinato, né? Tanto o ódio quanto o assassinato, ou seja, essa pessoa aí, ela está brigando no coração dela ódio, raiva, né? É algo muito assim maligno dentro do seu coração, a ponto de chegar a esse ponto, né? Os adultérios, a avareza no caso aqui que é um apego idolátrico às coisas materiais, sonegando toda a sorte de ajuda ao próximo nas suas necessidades. E veja que interessante essa questão aqui da avareza, quando ele fala que a avareza é um apego idolátrico das coisas materiais, porque quando a gente trata aqui da questão do materialismo e a gente pensa, materialista mesmo são aquelas pessoas que não são cristãs, são aquelas pessoas que não têm a Deus. Engano, porque muitos de nós somos materialistas e nem nos damos conta. Então é muito importante a gente conhecer-se a si mesmo para saber se certos pecados fazem parte, né, da minha vida. Se eu, nessa lista que eu tenho que conhecer, que eu tenho que saber, será que eu estou incluído aí nessa lista? Né? Porque a gente não é tão santo a ponto de dizer, não, isso não é para mim, né? Isso é para o outro. Não. Muitas vezes eu posso ser materialista, né? Eu não quero dar, eu não quero dividir, eu não quero ajudar, eu quero para mim, para mim, para mim. Será, né, que a gente muitas vezes não está com esse sentimento, né? Então aí no caso a gente já entraria nessa questão aqui, nessa lista, né? E as malícias que eu também destaquei aqui, por quê? Porque é um somatório de todas as manifestações iníquas anteriores, que a malícia é justamente aquela malícia, aquela coisa maldosa, né? Ou seja, para que a gente possa realmente se livrar dessas questões, precisamos estar
cheios do Espírito Santo, de intimidade com Deus, buscando ao Senhor verdadeiramente. Aqui o autor também ele coloca pecados que retratam o estado do coração, né? E aí seria o dolo. O dolo pode ser definido aqui como artimanhas do engano. Também a lascívia, que é o impulso pecaminoso como luxúria e licenciosidade. E a inveja, né? Que é o desprazer de ver uma pessoa possuir algo. A gente também tem aí blasfêmia, palavras abusivas e difamações. Nós temos a soberba, que é a tendência maligna de imaginar-se melhor, mais hábil ou maior do que os outros. Veja, pessoal, como é um perigo, porque às vezes, se a gente é realmente honestos conosco mesmo, a gente pode perceber, né, que há algo aí dessas questões todas que eu coloquei, que a gente pode se enquadrar, né? Que eu posso me enquadrar, que você pode se enquadrar. Então a gente precisa ter muita humildade para comparecer diante da presença de Deus. Sabe como o autor que diz assim, sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algo que é iníquo, que é pecaminoso, né? E aí ele coloca aí para que Deus possa fazer essa cura, para que Deus possa fazer essa transformação. A gente nunca pode dizer assim, não, eu não, né? E apontar para o outro, né? Porque o outro está pecando nisso, o outro está errando nisso, olha o que foi que o outro fez, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, olha o que está comendo, olha o que está usando. Não, a gente precisa ser muito humilde diante de Deus, que nem aqueles dois homens que, quando Jesus ele fala, né? Qual que pecou? Qual que está errando? Né? Aquele que abaixa a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, ou aquele que bate no peito e diz, né, como eu sou maravilhoso e não sou como esse? Entende? Então, a gente precisa ter muita humildade para não pecar, né? Então, pessoal, e tudo isso leva ao nosso segundo ponto, que tem a ver com a cegueira espiritual, né? O homem, ele está tão cego no seu pecado, tão cego, tão envolvido com ele mesmo, né? Que é essa questão do, eu gosto sempre de usar essa palavra, né? Em si mesmado, ou seja, nele mesmo, né? Ele está para dentro. Ele não tá para ver o próximo, ver o outro, enxergar a necessidade do outro. Ele tá para ele, né? Ou seja, esse estar para mim mesmo é como se eu tivesse meus olhos tapados a ponto de não conseguir ver nada mais ao meu redor, nem o próximo e muito menos a Deus. Essa questão da cegueira espiritual, nós já sabemos, como a Bíblia diz, que é uma consequência, né, do pecado, e o próprio Satanás, que faz com que uma venda, né, seja colocada nos nossos olhos, para que a gente não consiga enxergar as coisas espirituais, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? O materialismo e o ateísmo. O materialismo que não consegue ver nada além daquilo que está diante dos seus olhos. Ele não vai além. Então, esse a gente vai agora aqui para a nossa sinopse, que diz que o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século. Eu aqui pensei em duas dinâmicas. Uma é a dinâmica do coração, que fala justamente a respeito de como anda o seu coração, do que está cheio o seu coração. Né? Aquilo que tem o meu coração, é aí que está o meu tesouro. Então você pode dar uma verificada, ver se enquadra, se encaixa com aquilo que você vai apresentar aí para os seus alunos na sala de aula. Ou também uma outra tem a ver, como a gente citou aí vários pecados, tem a ver com uma dinâmica, e justamente o título é esse, pecado. Vê aí o que é mais interessante para a sua aula, como você está caminhando, né? Que direção você quer levar, que a partir daí é que você vai conseguir realmente descobrir o que é melhor para você. Por isso que eu trago essas sugestões aqui, para você ter uma mobilidade, ok? E aí, pessoal, a gente vai para o nosso terceiro tema, que é pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, que diz primeiro e segundo, né, subtópico, negação da existência de Deus
e a negação de que o homem é um ser singular. Então veja aqui alguns pontos bem interessantes a respeito dessa terceira temática aqui, né? Quando a gente vê o texto bíblico, ele fala, né? Porquanto tendo conhecimento de Deus, e esse é o primeiro ponto, né? Por quê? Porque quando diz que tendo conhecimento de Deus, a gente consegue ver que o problema do homem não é o não conhecimento de Deus. O que o apóstolo Paulo diz aqui é que, porquanto tendo conhecimento de Deus, ou seja, o homem, ele conhece a Deus, mas nega a sua existência. Ele tem, como se fosse algo assim que está arraigado dentro do homem, né? A gente sabe o que é certo, a gente sabe que existe um Deus, mas a gente tenta a todo custo abafar. É como se o homem colocasse, né, uns tampões no ouvido, porque ele não quer ouvir, ele não quer escutar. Ajuda mais ainda, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, vem todos os tipos de filosofias vãs que faz com que aquele homem que já sente essa sede, que sente esse desejo de Deus, ele abrace essas seitas, essas filosofias, essas ideias, esses pensamentos, justamente para poder abafar essa voz que verdadeiramente é a voz de Deus chamando por ele, né? Então ele não quer, então ele faz de tudo para negar a existência desse Deus. Então essa é a primeira questão, né? Que às vezes a gente fica pensando, mas o homem, coitado, ele não conhece. Não, o homem conhece, mas nega a existência de Deus. O segundo é uma rejeição consciente, que tem a ver com isso que eu estou falando, né? Diz, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então aqui, o pecado do homem, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que é um pecado por omissão, né? Porque quando ele fala que não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, nos seus próprios pensamentos, né? Ou seja, eles omitiram, né? Eles abafaram, mais uma vez, como a gente vê, né? Aqui tem uma frase muito interessante de Geoffrey Wilson, não sei se é assim que fala, pessoal. Quando os homens rejeitam a verdade, eles abraçam a mentira. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? Você fica aí captando aquilo que vem de diferente, consegue enganar você, ou você se deixa enganar por essas ideias, por essas filosofias, por esses pensamentos, por essas seitas que vão nascendo uma atrás da outra, e você está envolvido com isso e não sai daí por nada, porque você aí já acha que encontrou a sua voz, né? Que encontrou o sentido para a vida. E aí não sabe, né? Que na verdade você negou uma verdade e abraçou uma mentira. Um outro ponto aqui que o autor ele destaca, ficando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então são pessoas que se acham muito sábias. Essas pessoas que se têm aí como sábias, elas na verdade acham totalmente insensatos e tolos aqueles que acreditam e que confiam em Deus. E o que Paulo está dizendo é justamente, né? Inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. Eles é que são os loucos, não são os cristãos, não são aqueles que seguem a Jesus, que amam a Jesus, que são os loucos. É o contrário. E quando o homem perde o conhecimento de Deus, ele também perde a referência de santidade. Então, quando a gente coloca, né, tanta violência, tanta coisa abusiva, tanta coisa torpe que a gente tem visto, e a gente fica assim de queixo caído, né, de boca aberta, não consegue entender. Agora, qual é a questão? É justamente essa. O homem não conhece, o homem, cada dia que passa, Deus está fora dessa equação. E como Deus está fora dessa equação, o homem fica perdido nessa referência de santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Então, quanto mais você se aproxima da santidade de Deus,
mais você tem essa referência, mais você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. E o homem que simplesmente crê, né, na não existência de Deus, para ele tudo é válido, para ele tudo está certo, né? O errado está certo e para ele o certo é que está errado. E por último, pessoal, quarto lugar aqui no texto diz, olha, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E é interessante que Paulo ele coloca isso, porque o homem nas suas atitudes é o que ele tem feito com Deus, né? E quando a gente lê lá em Êxodo 32:5, e diz assim, olha, Arão, ele disse, ele fez o bezerro, né? Ele reuniu todo o povo, fez aquele bezerro, ou seja, é a imagem quadrúpede, né? A imagem de Deus. E ele fez, e a palavra dele, a frase dele foi, amanhã será a festa do Senhor. Só que Deus não via dessa forma. Paulo falou o que tinha acontecido com Arão há muito tempo. E o homem seguiu fazendo imagens, fazendo o que Arão fez. Primeiro que a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E naquele momento, quando Arão agiu dessa maneira e ainda colocou dizendo que era uma festa ao Senhor, ele estava completamente desqualificando quem era Deus. E é isso que o homem tem feito, desqualificar ao Senhor. Então, o que ocorre é que ele não consegue ter um coração agradecido. Ele não agradece pelo alimento, ele não agradece pelo teto, ele não agradece pelas bênçãos no geral, né? Pela família que tem, pelos amigos que possui, por aquilo que ele é capaz de pensar, a sabedoria que o Senhor dá, ou seja, o ar que ele respira, ele fica, é como, tipo assim, tudo que eu tenho é por mim, é pelo meu esforço, é pela minha dedicação, é pela minha... Ou seja, tudo que ele faz, tudo que ele tem e tudo que ele é por causa dele. Ele não consegue olhar para Deus e agradecer a esse Deus que é o doador de todas as dádivas que nós possuímos. Então, é isso que ocorre com o homem, né? Quando ele começa a negar a presença e a existência de Deus no mundo e na sua própria vida. A sinopse, né, que diz assim, olha, a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Eu pensei aqui numa dinâmica que se chama abrindo os olhos espirituais ou olhos espirituais. Eu vou deixar aqui em cima para você ou no final do vídeo, então você dá uma conferida aí para ver se adequa àquilo que você vai apresentar, ok? Então, pessoal, agora a gente vai para o nosso último tema, que é respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia e fazendo uso correto da razão. Bem, aqui eu destaquei, né, para esse último tema, que é na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, está lá em Gênesis 1, 2, como sustentador e mantenedor do universo, Hebreus 13. Quando nós falamos sobre materialistas, né, ateístas, aqui na verdade não é que o cristão não tenha argumento para esse grupo de pessoas. O argumento ele existe. Agora a questão é o fato dessas pessoas não quererem aceitar como argumento preciso aquilo que é abordado, aquilo que é apresentado a ele. Né? Porque na verdade, como a gente já colocou, é algo que ele não quer acreditar, ele não quer abraçar. E a gente, na palavra de Deus, a gente encontra todas as respostas. Eu quero ler com vocês aqui Hebreus, na verdade Hebreus 11, 3, que diz assim, olha, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, daquilo que nós vemos diante de nós.
Aquilo que foi feito, ou seja, Deus criou do nada, né? Não é o que é aparente. Então, isso a gente encontra lá em Hebreus 11, 3. E uma coisa interessante, ó, pela fé entendemos. Então, muitas vezes o que está faltando aí é a fé, né? E o Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 3, a gente vê que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, né? Deus falou pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, Jesus Cristo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Glória a Deus por isso, né, pessoal? Então, o que acontece é justamente isso, né? O diabo, ele cega os entendimentos das pessoas, o argumento, o conhecimento, a palavra. Basta querer, basta desejar, basta uma brecha, porque seguramente o Senhor vai tocar esse coração. Amém? E é por isso que a gente precisa, né, a gente como cristão, precisa realmente orar, confiar, se achegar mais ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar e no momento certo, na hora apropriada, a gente, né, dá o nosso testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor é em nossas vidas. É isso que faz com que o outro se confunda, fique confundido, né? Porque por mais que eles tenham as relações que eles tenham, naquilo que eles abraçam como sendo verdadeiro, nunca é igual a um cristão que se relaciona verdadeiramente com Deus. Um cristão que verdadeiramente tem experiências com Deus, ou seja, aquilo que não é aparente, aquilo que não se vê, mas que se toca, né? Se toca através de realidades da vida. Então, é isso que faz com que o homem natural fique confundido com aquilo que o Senhor, o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida. Então, é isso que a gente precisa estar buscando, né? Essa intimidade. Eu quero compartilhar com você aqui esse trecho do material. Dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam como ciência, na verdade, é o cientificismo, ou seja, é a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou uma ideologia já previamente adotada. E isso porque a ciência, na verdade, ela não nega a existência de Deus, pelo contrário, ela confirma a existência de Deus. O cientificismo, não. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. Ou seja, às vezes o cristão ele é tido, né, como um tolo, como aquele que não pensa, que não tem raciocínio, aquele que, né, é um bobo, né, que acredita em coisas que não têm fundamento. Pelo contrário, o que a gente viu aqui é que a própria ciência, que os próprios materialistas e ateístas e outros se fundamentam nisso, eles estão equivocados, eles estão enganados, porque a própria ciência que é reconhecida, né, ela própria atesta, aprova a existência de Deus. Existe um Deus. Para finalizar, pessoal, eu achei interessante o questionamento que o autor coloca, né? Será que a existência de Deus é algo que deve ser
aceito somente pela fé? Ou será que é possível, a partir da razão e de argumentos racionais, provar a existência de Deus? E a gente sabe que a crença em Deus é imprescindível, né, a gente aceitá-la através da fé. Mas um ponto que a gente deve discutir é: essa fé se baseia em quê? Em que ela está fundamentada? Quando que a fé não é necessária? Será que nós temos provas suficientes para aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças religiosas, crenças científicas, morais? Será que nós temos provas suficientes para essas questões? O fato é que nós cremos. E crer nada mais é do que exercitar a fé. Aqui eu acho interessante porque o autor ele coloca assim, olha, que os defensores de muitas teorias científicas modernas talvez sejam os mais crentes ou mais crentes que muitos crentes. Entende por quê? Porque eles estão buscando, eles estão pesquisando, eles querem algo, né? E às vezes a gente não faz uma reflexão a respeito daquilo que nós cremos. E eles não, eles estão aí, né, defendendo muitas questões. Ou seja, eles acreditam nas teorias, eles defendem essas teorias, né? Elabora outras teorias a partir delas, né, daquilo que eles já estão aí acreditando, defendendo, buscando respostas, enfim. Bom, o fato é que o ser humano, ele acredita naquilo que ele quer acreditar. Diante de tudo aquilo que a gente já viu aqui, que a gente já estudou, um ser humano, a pessoa, né, ela pode ter todos os fatos, todas as provas e mesmo assim tomar uma decisão de não continuar, de não acreditar, de não abraçar aquilo que diante dela é irrefutável. Ou seja, é isso, né? Tenho todas as provas aqui, mas eu decido dizer não. E muito disso tem acontecido, porque a pessoa simplesmente cerra a mente, fecha a cabeça e ela não quer acreditar. E é um direito que ela tem. Ao mesmo tempo, né, que o materialismo, que o ateísmo, que tantas outras seitas, ideologias, crenças, né, coloquem, né, a não existência de Deus, o Deus que não existe, ou a tolice que é crer em Deus, a gente sabe que tudo isso é pelo fato de que Deus existe. Ou seja, tudo isso traz à tona uma existência quase palpável a respeito de Deus, a qual as pessoas não querem enxergar, não querem ver, não querem crer, que tem a ver com justamente isso que eu falei aqui agora, né? Por mais que você tivesse essas provas explícitas, ele tem o direito de dizer: não acredito, não quero acreditar. Ele não acredita, não é pela falta e pela ausência de argumento, é que por mais argumento que se tenha, é uma opção, é um desejo, simplesmente é uma resposta, né? Então, é assim que acontece, é assim que é. A nossa sinopse 4 é: a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo uso correto da razão. A dinâmica que você vai realizar, eu coloquei aqui duas para você escolher. Uma é intimidade com Deus, tá? Então você dá uma olhadinha aí, vê se tem a ver com a sua abordagem de aula. E a outra é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo título já parece ser bem interessante, né? Agora, ela é uma dinâmica que você pode fazer na célula, é uma dinâmica que você pode fazer na escola bíblica, mas para você fazer essa dinâmica, seria você apresentar toda a lição e ao final, então, você querendo, você apresentaria essa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, a nossa conclusão, eu coloquei aqui, olha, vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vistas grossas ou vista grossa a essa realidade e nem tampouco negá-la. Bem, é isso. Isso aqui basicamente é
é como se fosse uma pincelada da lição, né? É algo que vale a pena você ouvir aqui a lição, você dar uma conferida na revista, você participar na sala de aula. Eu te agradeço, peço que você realmente compartilhe essa lição, que você comente aqui abaixo, que você não esqueça, deixa a sua curtida aí, porque ajuda e me anima a trazer mais conteúdo aqui para você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!